Capítulo 9. Jason tinha planejado passar o dia deitado no charme, como Desmond chamava. Ele precisava chegar a um lugar onde se sentisse um pouco mais confortável antes de explicar a Brand que ele acasalou para sempre e não poderia ser desfeito simplesmente porque ele foi precipitado sobre isso. Os companheiros não se saíram bem quando se uniram. Afetou seu bem-estar mental e físico. Jason não conhecia muitos lobos que sobreviveram por longos períodos depois de se separarem de seus companheiros. É por isso que a ligação foi tratada com grande reverência e cautela. Embora às vezes tenha acontecido como acontecera com Jason e Brand, a mãe dele nunca foi a mesma depois de que o pai dele partiu. Mas ela tinha o Jason, então isso a manteve. Instinto materno era um poderoso motivador para a sobrevivência. Mas ela morreu muito jovem para um lobisomem e ele nunca duvidou que a culpa fosse o pai. Foi lamentável que Brand não entendesse nada sobre as leis naturais que governavam os lobisomens. Ela, essencialmente, se casou sem opção de divórcio, sem saber. O acasalamento também a deixou incrivelmente madura para engravidar. Mas Jason sentiu o cheiro de Brand no controle da natalidade, e foi por isso que ele não se incomodou com preservativos. Não que doenças fosse uma preocupação. Lobisomens tinham muitos inimigos, mas a doença não era uma delas. No final, Jason fez o que fez de melhor. Mais ação, menos palavras. Ele queria consertar as coisas para ela, protegê-la e compensar a dor que ela sofreu, mas não nas mãos dos lobisomens. Então ele levou alguns lobos para fora e eles rastrearam o carro dela, o que não foi fácil quando a tempestade tinha levado todos os vestígios dele. Os idiotas que tentaram matá-la devem ter movido depois dos outros lobos não voltaram a aparecer. Jason finalmente achou claro em território Goodwind. Felizmente, eles conseguiram sem serem detectados pelos lobos rivais. Brand estava tão emocionada por ter seu carro de volta que fez Jason querer passar o resto de seus dias jogando o herói para ela. Ele estava preocupado que ela quisesse ir para casa depois de que ela pegou o seu carro. Mas ele lembrou-lhe que eles ainda precisavam pegar os lobos responsáveis por atacá-la. Ele não confiava neles para não procurá-lo. Não era a única razão pela qual ele queria que ela ficasse com ele, mas também não era mentira. Ela concordou rapidamente, dando-lhe a impressão de que ficar por perto alguns dias extras não era uma dificuldade, mesmo que fosse como um lobisomem. Agora era noite, e a tempestade ainda se alastrou. Houve inundações horríveis no vale. Se continuassem, Jason passaria a lua de mel resgatando lobos com casas nas partes inferiores das terras. Ele ligou para Desmond para trocar na base e ver se precisava de ajuda, mas não obteve resposta, o que significava que os telefones estavam pior do que ele pensava. O Desmond estava ligando com problemas maiores e estava muito estressado para ser incomodado com Jason. Então Jason deixou uma mensagem oferecendo ajuda se fosse necessário. Eles tinham ido à loja e pegado comida. Jason comprou bifes porque já era óbvio que ele não iria impressioná-la Brand com suas habilidades de caça. Cozinhar com Brand na cozinha e tê-la lá foi bom, confortante. Brand sugeriu que assistissem televisão enquanto comiam, exceto que Jason não tinha televisão. Então, ela pegou uma de suas malas que tinha trazido mais cedo do porta-malas do seu carro e puxou um computador para colocar algo para eles assistirem. Ela escolheu um filme de espionagem moderno. Brand alegou que era o único filme de homem que ela possuía. Jason gostou imediatamente, especialmente quando Brand se enrolou ao lado dele no sofá depois de que eles terminaram de comer. Seus pratos estavam abandonados na mesa do café, e ele provavelmente deveria pegá-los, mas sentir Brand contra ele era mais atraente. Ela cheirava incrível, e ele se sentia tão bem. Todas as curvas macias pressionadas contra ele, ele ficava se afastando do brilho da tela para olhar para ela, parecendo
extraordinariamente sexy em uma das camisas noturnas que ela tirou das malas que tinha arrumado para a viagem para visitar sua amiga. Ele é eficaz, mas não tem honra, ponderou Jason enquanto observava o espião-chefe intencionalmente demitir a mulher que ele deveria estar protegendo quando ela morreu. Ele não se importa que ela está morta. Ele faz uma piada sobre isso. Seus homens não se importam como suas mulheres, não é? Como meu pai, eles não têm lealdade. Bem, alguns fazem. Há bons lá fora. Brandy levantou a cabeça de onde ela estava descansando contra o peito para olhar para ele. Ou assim eu ouvi. Nossos mundos são muito diferentes. Jason ficava olhando para o computador, observando como o espião deixou para trás a mulher morta sem olhar para trás. Eu me tornaria um monstro se alguém te matasse na minha frente. Mesmo as histórias mais aterrorizantes que os homens criaram sobre a nossa espécie não tocaria no que eu seria se alguém fizesse isso. Ela deu-lhe um sorriso desanimado. Isso soa extremamente doce, de uma forma totalmente perturbadoramente lobisomem. Eu não sabia que você se importava. Eu me importo. Ele prometeu a ela. Eu te protegeria melhor do que aquele cara poderia. Eu tenho habilidades que ele não tem. Ela riu. Essa é uma ordem alta. Ele tem algumas habilidades impressionantes. Eu também. Ele balançou as sobrancelhas. Em todos os sentidos, mas eu não quero o seu grande coleção de mulheres. Ele puxou-a mais perto contra ele e apertou o braço carinhosamente. Eu só quero este. Seu sorriso ficou largo e satisfeito, fazendo suas bochechas cor-de-rosa. O Jason não resistiu a inclinar-se e beijá-la. Brandy se separou dele com um suspiro macio e feminino, que fez seu pau balançar duro quase instantaneamente. Ele colocou a língua na boca dela, incapaz de afunilar seu baixo rosnado de excitação. Mas Brandy não parecia se importar. Ela beijou ferozmente, de uma forma que ele nunca imaginou, que um humano poderia até que ambos estavam sem fôlego. Ele empurrou Brandy de volta contra o sofá e foi parcialmente envolto sobre ela quando eles finalmente se separaram para o ar. O filme foi esquecido quando Jason parou para estudá-la. Seus lábios estavam vermelhos e inchados, e ele esfregou o polegar sobre o fundo dela. Brandy estremeceu a partir dessa simples carícia, fazendo-o perceber que o calor pode não ter totalmente sido a culpa por sua resposta cruz sexual na noite anterior. Era só o Brandy. Por que você quer ficar? Perguntou ele, ainda respirando fortemente, quando lutava para manter seu lado carnal à distância. A verdadeira razão? Lobisomens loucos não me atacariam e me comeram? Seu peito estava se esvaindo também. O V profundo de sua camisa da noite mostrava a curva de seus peitos cheios. Essa é a única razão? Ele pressionou porque ele precisava saber se ela sentia isso também. Essa atração inexplicável e estar perto de poder de se afogar nessa relação, mesmo que eles mal se conhecessem. Ele esfregou o polegar contra o lábio inferior dela. Novamente, ela chupou uma respiração afiada e olhou e fechou os olhos. Então ela lambeu-o, enviando um pulso de foguete de luxúria direto para seu pau. Seus quadris sacudiram por sua própria vontade, como ele exigiu. Diga-me. Sua voz era áspera com necessidade. Você está soando muito lobo, brincou Brandy. Você está me fazendo sentir muito lobo. Ele soltou um rosnado animalesco, baixo, que a fez se masturbar de volta. Mas ela estava sorrindo, o que significava que ela sabia que ele não era uma ameaça. Então ele pressionou. Eu quero saber por que você ficou. Porque eu não queria ser comido por lobisomens loucos? O sorriso dela estava de volta. Não que este lugar é melhor.
Eu estava praticamente molestado quando seu amigo entrou e sentiu o cheiro de algo que ele gostava. Eu disse que sentia muito por isso. Ele baixou a cabeça de volta para a curva de seu pescoço. Todo mundo na minha matilha sabe que eu tenho uma chave sobressalente escondida na varanda. Paul deixou-se, provavelmente pensando que eu ainda estava correndo com um pacote. Ele beijou seu pescoço e ela fez um daqueles sons suaves, puramente femininos, que o forçaram a passar as mãos até sua coxa lisa e nua. Às vezes, os machos vão aparecer aqui depois de uma corrida e tomar algumas cervejas comigo. Um ou dois som de fora. Estava perto. Outro se seguiu. Brand pulou. Jason se virou e olhou para a porta trancada. Ele suspirou, imaginando se ele foi amaldiçoado de alguma forma incrível. Como hoje à noite, ele estremeceu quando ela olhou para ele com um olhar arregalado. Alguns deles estão lá fora? Você está falando sério? Ela parecia atordoada. Está chovendo como uma loucura. Por que eles estão mesmo fora nisso? Eu posso ouvi-los falando, Jess. E alguns de nossos outros executores e ainda estavam procurando os lobos que tentaram matá-lo. Levamos os ataques em nossa terra muito a sério. A chuva não nos impede. Jess, o outro lobo alfa, ela parecia ainda mais em pânico. Ele vai vir aqui com um terno, latindo ordens e ouvindo também, enquanto eu faço telefonemas também? Não é provável. James estremeceu novamente quando se levantou, seu corpo lentamente à perda de Brand. Ele ainda tinha um escaneamento furioso sobre a sala, cheirava ao desejo, algo que ele tinha certeza de que Jazz e sua equipe notariam, se não cheirassem que ele foi acasalado primeiro. Jason caminhou pela porta, ajustando o pau no jeans enquanto ia. Ele puxou a camisa para baixo e depois virou a fechadura. Ele podia ouvir Jazz procurando a chave debaixo do tapete. Era uma aposta certa que todos eles estariam. Ele bloqueou a porta quando abriu, porque havia 4 lobisomens muito nus do outro lado. Ei! Ele olhou para Jazz com os olhos arregalados, tentando comunicar silenciosamente sua situação. Hoje não é uma boa noite. Não quer perder seu dinheiro, hein? Jazz riu enquanto balançava a cabeça em uma mansão muito parecida com o lobo, pulverizando Jason com a água enquanto tentava secar o cabelo encharcado. Mova-se, Jason. Essa tempestade está nos matando. Estamos lá fora, na pele, em chuva, por mais de 24 horas. Eu sou feito. Eu preciso de uma cerveja e qualquer que seja a carne que você pegou para o jantar. Jason cheirou o ar. A chuva e a lama estavam obviamente afetando seu olfato, mas ele voltou para Jason com os olhos regalados. O humano ainda está aqui? Ele inclinou-se cheirando Jason e depois bufou em descrença. Será que você... Jason deu-lhe outro olhar na esperança de calá-lo. Eu tenho companhia. Não é uma boa hora. Dez nunca contatou você e os caras? Sei que ele te deixou uma mensagem no celular. Você não voltou para sua casa desde ontem? Não. Jazz soltou uma risada baixa em descrença. Mas aposto que ele quer matá-lo. Se ele cheirasse o que eu sou. Como isso aconteceu? Você acabou de conhecê-la. Mas vamos discutir isso lá dentro. Goste ou não, você fica preso conosco por um tempo até a tempestade passar. Está ficando desagradável lá fora. E não quero nenhum de nós presos em um deslizamento de terra. Por quê? Você tem medo de ser humano? Vai encontrar algo que ela goste mais se você nos deixar entrar? Luke provocou como ele balançou a cabeça da mesma forma que Jazz tinha. Jason rosnou. Enrolou os lábios, mostrando suas presas, que haviam crescido por muito tempo. Ele estava se sentindo mais do que um pouco territorial, e ele se certificou de que todos eles sabessem disso. Sério? Jazz olhou para Jason em descrença. Ele está brincando. Não vamos molestar seu humano.
A menos que ela nos queira também, acrescentou Caleb. Jason rosnou mais alto. Olha, cheira a mim como se ela estivesse fora do mercado. Então por que você está rosnando para nós quando estamos provocando? Para protegê-la enquanto você está escondido nesta cabana aconchegante com um humano com cheiro doce. Jazz deu-lhe um olhar não impressionado. Ou talvez tenhamos interrompido algo. Mesmo com a chuva e o choque do cheiro de Jason mudando, agora ele estava acasalado. Era óbvio que Jazz podia sentir o cheiro e do desejo ainda sufocando o ar para fora da sala. Ele estava brincando com Jason, de propósito, provavelmente desde que ele estava entediado e explorando peles desde ontem. Jason apenas suspirou, sabendo que isso só poderia piorar. Ele encontrou o olhar de Brand quando ela olhou para ele na borda do sofá. É melhor fechar seu olho. 4 homens nos estão prestes a entrar. Brand freneticamente balançou a cabeça. Sua camisa cobre tudo. Jason não estava particularmente entusiasmado por vê-la de camisola também, mas foi longo, pendurado nos joelhos, e pelos padrões lobisomens que foi mais do que suficiente. Feche-os, ou verá mais amigos meus do que provavelmente gostaria, já que você é defensor de roupas. Então vamos ficar aqui porque seu humano tem uma coisa sobre roupas? Jess perguntou em uma demonstração incomum de aborrecimento, o que significava que o dia da chuva em pele tinha usado sobre ele. Podemos passar por ela para tomar banho? Ou pegar algumas roupas para todos. Jason correu as escadas, sabendo que os executores de Jazz estavam impacientes e Brandy estava ansiosa. Combinação ruim. Capítulo 10. Brandy viu Jason subir as escadas e depois se sentou lá no sofá, sentindo-se exposto. Todos os cabelos em seu corpo estavam no fim quando ela pensou sobre os lobisomens atrás dela. Ela confiava em Jason, mas era só isso. Até o Desmond a deixou incrivelmente nervosa naquele jeito dominante e assustador. Ela era hipersensível ao que eles estavam dizendo, mesmo que eles estivessem falando em voz baixa perto da porta. Toda a chuva e a lama está bagunçando meu cheiro. Como acasalados? Um dos lobisomens estava perguntando. Isso é o que estou cheirando. Jess tinha uma voz distinta, mais baixa do que os outros, mas como um lobo de uma maneira que lembrava Desmond. E ele não negou. Jason odeia humanos. Outro lobo bufou. Mas nós realmente não vimos como ela se parece ainda. Há exceções a todas as regras. Eu posso ouvi-lo, ela decidiu anunciar antes que eles dissessem algo realmente insultante. Ei, querida, sinto muito, mas é uma pergunta honesta. A maneira como Jazz disse que era uma reminiscência de Jason, como a palavra darling, rolou fora de sua língua como uma carícia. Ela podia dizer sem vê-lo que Jazz, o alfa, era um homem acostumado a ser obedecido. Isso a fez se sentir vulnerável. Então, um dos homens assobiou e os outros riram. Brandy apertou os olhos mais apertados, mas tudo o que ela viu foram aqueles lobos caçados na floresta. Eu sou Jazz. Ele parecia divertido, quase brincalhão. Isso era muito diferente de Jazz. Você realmente não tem que ser tão tímido. Não somos humanos. Não que tenhamos algo que precise se esconder. Todos riram de novo. Mesmo que ele fosse mais brincalhão, menos intenso que Desmond, ela poderia dizer que Jazz não era alguém acostumado a seguir regras. Ele não gostava que lhe mandassem ficar ao lado da porta. Brandy ouviu as rangido do assoalho enquanto ele caminhava até o sofá, e ela avisou. Você está muito perto. Nós realmente não mordemos, você sabe. A menos que você queira. Um dos outros lobisomens ofereceu. Essa parecia ser uma única boa fala. Brandy não ficou impressionada, atrás de seus olhos fechados. Ela estava vendo aqueles lobos na floresta perseguindo, dentes brilhantes e viciosos. A ameaça de morder era muito real para ela.
Brandy parou de fechar os olhos e pulou do sofá. Ela foi em direção às escadas enquanto se esforçava muito para não olhar para os lobisomens. Ei, ei! Jazz a pegou segurando levemente no ombro de Brandy, claramente se movendo muito mais rápido do que ela. Nós estávamos apenas... Brandy reagiu antes que ele pudesse terminar. Ela agarrou sua mão e usou a manobra de seu irmão e seus amigos para lhe ensinar. Ela mergulhou o ombro e puxou com toda a sua força. Não deveria ter funcionado, mas ela tinha uma quantidade épica de adrenalina bombeando suas veias. Ela ouviu suspiros quando o grande homem caiu de costas no chão. Brandy viu o surfista loiro extremamente bonito e lobisomens nu olhando para ela com olhos azuis largos cheios de choque. Ele rolou, recuperando-se instantaneamente, e ficou nu na frente dela. Ele parecia mais lobo de repente, inclinando a cabeça como se não soubesse o que fazer com ela. Ele realmente foi construído. Ela podia ver a tatuagem Nightwind em seu braço, grosso e cortado. Ele tinha ombros largos e era musculoso como Jason. Eles não tinham lobisomens gordos, né? Fora de forma? Seu olhar disparou para os outros 3 homens nus pela porta da frente. Eles eram todos musculosos e em forma, com suas tatuagens noturnas, correspondendo ao que era, obviamente, uma marca de algum tipo. Cada um deles era material Playquill. Todo o caminho, ela olhou para trás, para o homem loiro ainda olhando para ela em choque. Merda! Jason amaldiçoou de cima. Não toque nela, Jess. Por favor, lembre-se, ela é humana e tem uma boca nela. O que foi aquele baque que eu ouvi? Jason desceu as escadas para Brandy. Um dos homens perto da porta riu. Ela jogou Jess, virando a bunda dele sobre o corpo dele e caiu no chão. Não sabia que os humanos podiam fazer isso. Eu pensei que era um movimento só de cadela. Jason soltou entre Jess e Brandy. Agora, tudo o que ela tinha que olhar era as costas nus de Jason. Ela se aproximou até que ela estava em um sopro longe dele. Então, ela estendeu a mão e agarrou seu cinto na parte de trás de seu jeans, precisando de segurança extra. Jason suspirou e jogou as roupas em seus braços para os homens. Vista-se, ela está ofendida por nós nua. Jazz, loiro, suavemente amaldiçoou. Que diabos, Jason? Você nunca namorou um humano em sua vida e você decidiu acasalar com este? Jason tossiu alto, e Brandy teve a impressão de que ele estava dando Jazz um olhar que silenciosamente comunicou algo. Ela estava obviamente certa, porque Jazz tossiu também, só que sou mais chocado do que qualquer coisa. Você está brincando comigo agora, Jazz latiu naquela voz baixa e crescente. Você não disse a ela? Isso é quebrar pelo menos 3 leis. 10 vai pirar. Ela queria perguntar. Brandy teve a impressão de que Jason não estava contando tudo a ela, mas ela não ia pressionar o assunto na frente desses estranhos. Ele sabe sobre isso, Jason. Parecia um pouco infeliz. Ele me disse para deitar sobre o charme. Deixe-me saber como isso funciona, Jazz bufou. E este não é um que você quer irritar. Ela me atacou sem motivo. Jason virou a cabeça e olhou para a Brandy. O que aconteceu? Ele me assustou. Ninguém aqui te machucaria. Ele de repente sorriu. Você jogou o nosso segundo alfa, hein? E isso foi corajoso. Você toca a maioria dos alfas e eles vão matá-lo por algo assim. Ele me tocou primeiro e os instintos tomaram conta. Jason franziu a testa e olhou para Jazz enquanto o lobo alfa puxou as calças de moletom de uma camiseta. Ela estava tendo um ataque de pânico, explicou Jazz. Eu estava tentando ser legal e ela tinha que ir todos ninja na minha bunda. Eu não esperava isso de um humano. Agora eu sou o único que tem que lidar com nunca viver isso para baixo, Jason riu. Brandy bateu as costas levemente.
Droga, não tem graça. Eles estavam flertando e falando sobre me morder como se eu fosse algo saboroso. É engraçado, Jason virou a cabeça sorrindo e olhando para ela. Você só não pensa assim porque está acontecendo com você. Se você não fosse tão fofo, os caras não continuariam dando em cima de você. Brandy o virou. O sorriso de Jason se espalhou. Problemas, Brandy, puro problema. Comporte-se e saia por trás de mim. Não se preocupe. Eu vou ficar perto. Você parece saboroso, mas eu vou manter os lobos grandes e maus longe. Ela soltou seu cinto e facilitou para o lado dele. Os 4 homens estavam vestidos. O loiro olhou para ela severamente. Ela recuou para Jason novamente e ele assegurou-lhe. Eles não vão te machucar. Eu estava brincando. O único que pode morder você sou eu. Ela olhou para ele, mas Jason não parecia incomodado. Se você vai ficar grudado ao meu lado, pelo menos me ajude a tomar algumas cervejas. Eles estão explorando pelas peles desde ontem. Você não quer saber do que eles estão sobrevivendo quando eles fazem isso. Ela não queria se aproximar dos homens, mas ajudar Jason na cozinha e juntar as cervejas para distribuir pelo menos a mantinha ocupada. Depois Jason sentou-se à mesa e puxou a cadeira ao lado dela. Brandy sentou-se. Ela olhou os outros 4 homens na mesa como ela e Jason. Jess franzia a testa em Brandy novamente e olhou para Jason. Então, o que Jess quer que você faça com isso? Ela sabe sobre nós. Se você falhar no seu plano de charme, ela não é uma ameaça para nós, Jess. O bom humor de Jason parecia diminuir. Eu vou pessoalmente as testar por ela, independentemente do que aconteça. Ela tomou como um campeão. Inferno, ela está lidando com isso muito bem agora. Você não acha? Jazz estudou-a muito mais uma vez e depois acenou com a cabeça. Ela é sua responsabilidade. Não que você já não saiba disso. Você sabe que eu não me importo com essa responsabilidade. Estou feliz por tê-la, disse Jason, soando quase insultado. É uma honra, não é um problema. Algo sobre a maneira como ele disse que fez Brandy se sentir meio quente por dentro, seguro de uma maneira que ela não tinha em um longo tempo, mesmo se ela estava sentada em uma grande mesa da cozinha com um monte de lobisomens estranhos. Então Jason sorriu. Desculpe, ela te virou no meu chão. Jess sorriu. Ela me surpreendeu. Eu não estava esperando por isso. Um dos 4 homens riu. Um humano lançando Jess. Mal posso esperar para contar a todos. Jess virou-se e fez careta para ele. O quê? A risada do amigo dele morreu. Eu não vou dizer a ninguém. Jess de repente riu. Está tudo bem, Jim. Eu estava brincando. Foi engraçado. Brandy abriu a boca. Ela queria dizer-lhe que eram loucos. Jason abusou sua coxa e ela olhou para ele. Comporte-se. O que quer que você fosse dizer não é a menos que seja educado. Ela fechou a boca. Jason sorriu e piscou para Jess. Ela é mal-humorada com o inferno. Nunca uma coisa ruim. Jess estremeceu. Precisamos ficar aqui durante a tempestade. Eu sei. Jason acenou com a cabeça. Não é um problema. A porta da frente se abriu. Jason virou a cabeça e inalou. Então ele suspirou. Casa cheia hoje à noite. Desmond deve ter tido outras equipes procurando por deslizamentos de terra. Aposto que estão fazendo turnos e decidiram que seu lugar é o melhor ponto de descanso. Pegue os casacos de dormir. E se ela não gostar de ver homens nus, é melhor você trazer uma pilha de roupas lá ou levá-la lá para cima e mantê-la lá. Jason estendeu a mão e colocou a mão sobre o ombro de Brandy. Mais 5 acabaram de chegar. Então feche os olhos ou você vai ver mais homens nus. Eu vou pegar mais roupas.
Brandy fechou os olhos, tensa e nervosa de novo. Jason hesitou antes de sair. Você está seguro, Brandy? Você fica me dizendo isso, então eu tenho que bater em alguém ou virá-lo. Jason riu. Certo. Jazz, certifique-se de que ninguém toque nela. Por favor, as facas estão aqui. Eu odiaria mais sangue no meu chão hoje à noite, causando danos. Brandy estava um pouco bêbada. Ela tinha parado de jogar com os lobisomens depois de algumas rodadas. Eles estavam se juntando a ela e ela sabia que estariam desmaiada se não tivesse se recusado a jogar depois que a fizeram beber o equivalente a 3 cervejas. Jason ficou ao seu lado para que ela se sentisse segura. A energia tinha acabado, então eles tiveram que confiar em velas e na lareira para a luz. A tempestade lá fora foi brutal. 11 homens do bando de Jason apareceram para passar a noite lá dentro e evitar que os lençóis de chuva descessem. O vento bateu na cabine. Eles estavam na sala, sentados ao redor de uma mesa de café, e ela viu os homens passando para todas as bebidas de Jason. A cerveja tinha ido primeiro, em seguida algumas garrafas de vinho que ele tinha escondido. E finalmente as coisas difíceis de seu bar estavam sobre a mesa. Um dos homens do outro lado de Brandy de repente se desceu e escovou um dedo sobre o braço dela. Ela se afastou de todo o toque dele. Jason rosnou para o outro homem. O homem rosnou de volta. Jason se inclinou sobre Brandy e pegou a camiseta emprestada do homem. Eu disse, não toque nela. Pare de beber se você acha que pode me levar porque você está sendo estúpido. Jazz rosnou para ambos. Ela está fora dos limites, Ted. Ele virou o olhar para Jason. Talvez você devesse levá-la lá para cima, para seu quarto. Alguns de nós beberam mais do que nossa parte. Ela é tentadora. Jason assinou com a cabeça e libertou Ted. Ele levantou-se. Vamos lá, querida. Hora de dormir. Brandy deixou Jason arrastá-la pela mão. Ela estava um pouco instável em seus pés. Ele sorriu para ela. Leve. Ela sorriu e pegou sua mão quando ele ofereceu. Ele a levou para a escada. Estava escuro lá em cima, mas Jason parecia ver bem como ele a levou para o seu quarto. Dentro da porta, ele fez uma pausa. Fique parado, deixe-me abaixar a cama. Ela soltou a mão dele. Ok. Jason se afastou e ela o ouviu se movendo na sala. Ela tremia, estava mais frio lá em cima, longe do fogo. Ela se perguntou como seria frio no inverno lá em cima. Uma mão tocou seu braço e ela pulou. Jason riu. Relaxe, relaxe. Eu fechei a porta. Eu até a tranquei. Nós somos os únicos aqui. Eu posso ver e confie em mim. É só nós. Ela sorriu. Ok. Jason riu e puxou seu braço. Você tem uma preferência em um lado da cama porque eu prefiro dormir perto da porta para que possa obter mais rápido. Não discutimos isso da última vez, apenas meio que desmaiou. Ela encolheu os ombros, sentindo aquele tipo de nervoso de formigamento que correu por ela. Era tão forte que ela se perguntou se ela ainda estava no cio. Qualquer lado está bem para mim. Eu tenho que acender meu aquecedor, mas eu não fiz isso. É muito cedo no ano, mesmo que não pareça hoje à noite. Esta tempestade não era para ser tão ruim. Você vai ter que confiar em mim para mantê-lo aquecido. Brandy riu, mas ainda assim que seu pescoço estava quente, seu estômago sacudindo com antecipação. Ela nunca quis um homem como fez com Jason. Era quase antinatural, seu atrativo para ele. Mas eles tinham uma casa cheia de lobisomens. Eles não estavam fazendo isso com todos eles lá embaixo. A cama está na sua frente. Jason a guiou com as mãos nas costas. Entre e tenha cuidado. Não rasteje muito longe e caia. Eu vou tomar este lado. Ela subiu na cama. Eu gostaria de poder ver. Ele riu. Eu posso e eu gosto do que estou olhando. Ela deu descarga e subiu para o outro lado, desfrutando da cama grande e confortável de Jason. Ele sentiu o colchão mergulhar quando Jason rastejou para a cama com ela em bons minutos depois.
Ele puxou as capas e depois virou-se para enfrentá-la, como seu braço passou por cima dela. Ele a colocou antes de se esticar de lado dela e sua perna se escovar na dela. Você está nua, ela o acusou, e empurrou a perna para trás, porque só sentiu sua pele contra a dela, a deixou molhada. O riso veio lá de baixo. Brandy fechou os olhos e sussurrou. O que você está fazendo? Você não está cansado? Eu sempre durmo, ele confessou, e ela quase podia ouvir o sorriso em sua voz. E você está na minha cama, querida. Você sabe que eu não estou cansado. Talvez eu nunca mais durma. Você é uma distração muito sexy. Que tal um beijo, boa noite, por causa dos velhos tempos? Brandy virou a cabeça. Com a eletricidade ainda fora, tornou-se seu esconderijo na floresta escuro. Tudo o que ela podia fazer era sentir. O quê? Ele riu. Você me ouviu. Me deu um beijo de boa noite. Eu sei como é a audição de lobisomens. Eu não estou fazendo isso com eles lá embaixo. A tempestade é mais alta para eles ouvirem. Dá-me um beijo. Só uma vez. Eu prometo que vou me comportar. Duvido que você vai se comportar. Você está muito nu. Infelizmente, você não está. Ele passou a mão sobre a coxa dela e depois colocou-a debaixo da camisa para agarrar o quadril dela. Encare-me. Ela lentamente virou. Eu não consigo ver nada. Feche os olhos e relaxe. Um beijo. Eu não mordo. Sua mão escova seu rosto. Pelo menos não o difícil. Isso é uma piada, certo? Porque eu tenho provas de que você morde com força. Jason riu. Jason, relaxe. Ele estava mais perto dela e ela sentiu a respiração no rosto. Ela fechou os olhos e tentou relaxar. Sua boca escovava a dela suavemente. Seu toque era luz e apenas em seus lábios com o dele. Vê? Isso foi inocente o suficiente? Ela arqueou as sobrancelhas. Essa é a sua ideia de beijo? Ele capturou seus lábios mais uma vez, antes que ela pudesse terminar, e não havia nada de gentil nisso. Ela engasgou a partir de sua injeção de adrenalina e luxúria, como suas línguas explorou sua boca. Ele deslizou os dedos em seu cabelo e em seguida envolveu-os em torno de sua nuca. Ele mudou na cama, movendo-se mais perto. Com sua boca reivindicou a dela. O homem poderia beijar. Não admira que ela continuava se metendo em problemas no que ele estava procurando. Foi o único pensamento razoável que entrou em sua mente quando ela estendeu a mão e achatou as palmas das mãos contra o seu peito duro. Sua pele era firme e quente. Ela não resistiu a tocá-lo, acariciá-lo. Jason rosnou suavemente em sua boca, mas como na noite anterior, não assustou. Não é mais. Isso a virou. Havia algo selvagem sobre Jason que ia fazer sempre querer se aproximar. Ela pressionou-se contra ele para sentir o pincel de seu pau duro contra seu quadril e gemeu em sua boca. Ele soltou a nuca dela para passar a mão por cima do seu ombro e até o pulso. Então, ele deixou o braço deslizar sobre as cobertas e foi tocando sua coxa mais uma vez. Jason empurrou a camisa que ela estava usando. Então, ele estava esfregando o quadril dela. Ele agarrou sua bunda com uma das mãos grandes, apertou e puxou-a para mais perto de seu corpo. Brandy sentiu sua grande ereção presa contra seu estômago inferior. Ela levantou a perna e enroscou-a na coxa de Jason por instinto, pressionando estar mais perto. Ela ainda estava tocando seu peito grosso e musculoso antes de deslizar uma mão para baixo entre seus corpos. A boca de Jason arrancou-se da dela. Ambos estavam respirando com força. Deixe-me, ele raspou na escuridão. Ela abriu os olhos, desejando que ele pudesse ver seu rosto. Deixe-me o quê?
Quando ele se afastou dela, Brandy quis protestar. O consolador e o lençol foram arrancados de seu corpo. Ainda cega como um morcego, ela puxou quando ele agarrou suas duas pernas. Ela tensa em um segundo em como Jason escovou as mãos sobre o topo de suas coxas e foi mais alto. Ele agarrou a cueca boxer que ela tinha escorregado mais cedo sobre suas calcinhas quando a casa cheia de lobisomens. Ele puxou-a para baixo, levando suas calcinhas com eles. Levante a bunda, disse ele baixinho. Eu quero provar você de novo. Ela temia que a memória de Jason fez e levantou o quadril. Jason deixou o lado de suas roupas e então agarrou seus joelhos. Ele sempre foi tão incrivelmente forte e ele manobrou seu corpo facilmente. Ela o empurrou seus joelhos para cima até quase o peito, espalhando suas coxas de largura. Você é tão sexy, ele sussurrou. Fique assim, segure os joelhos para mim. Brandy só hesitou um segundo ou dois. Então, ela fez o que ele pediu, imaginando que o constrangimento tinha morrido na noite anterior. Ela puxou quando a boca quente de Jason escovou o interior da sua coxa. Ela fechou os olhos e tomou um fôlego trêmulo com as provocações que nele fez seu formigamento. Isso é incrível. Fique aberto para mim e fique quieto, certo? Você pode fazer isso? Ela acenou com a cabeça, sabendo que ele ainda podia vê-la na escuridão. Ok. Ele riu de sua boca, escovando suas outras coxas. Suas mãos a deixaram antes que ela o sentisse escancarando com os polegares. Ela estava tensa um pouco e depois relaxado. Ela queria de Jason mais uma vez. Ela queria que ele a tocasse de novo. Ele não era diferente de qualquer homem que ela já conheceu. De tantas maneiras, ele se transformou em um lobo. Isso deve provocá-la. Mas quando foi Jason, de alguma forma, estava tudo bem. Um suspiro escapou de seus lábios. Então, um gemido seguindo como Jason passou sua língua sobre uma extensão de sua buceta. Tão bom, ele rosnou suavemente, lembrando-lhe. Mantenha-se gentil e quieto para mim. Ele voltou para ela ferozmente. Sua boca estava quente e dominando, como ele a lambeu, seus lábios fechados sobre ela. Ela entrou nela com a língua empurrando para dentro, e a entrada repentina e inesperada fez gemer e jogar a cabeça para trás. Então ele lambeu para cima, encontrando seu clitóris. Ele usou sua língua forte lá, segurando aberta, com os polegares para a sensação máxima. Brandy bateu a cabeça e mordeu os lábios para não chorar enquanto Jason a provocava e atormentava. Seus dentes se escovaram e ela gemido de prazer esmagador. Não doeu, foi incrível. Capítulo 10. Brandy viu Jason subir as escadas e depois se sentou lá no sofá, sentindo-se exposto. Todos os cabelos em seu corpo estavam no fim quando ela pensou sobre os lobisomens atrás dela. Ela confiava em Jason, mas era só isso. Até o Desmond a deixou incrivelmente nervosa, naquele jeito dominante e assustador. Ela era hipersensível ao que eles estavam dizendo, mesmo que eles estivessem falando em voz baixa perto da porta. Toda a chuva e a lama está bagunçando meu cheiro. Como acasalados, um dos lobisomens estava perguntando. Isso é o que estou cheirando. Jess tinha uma voz distinta, mais baixa do que os outros, mas como um lobo de uma maneira que lembrava Desmond. E ele não negou. Jason odeia humanos. Outro lobo bufou. Mas nós realmente não vimos como ela se parece ainda. Há exceções a todas as regras. Eu posso ouvi-lo, ela decidiu anunciar antes que eles dissessem algo realmente insultante.
Ei, querida, sinto muito, mas é uma pergunta honesta. A maneira como Jazz disse que era uma reminiscência de Jason, como a palavra darling, rolou fora de sua língua como uma carícia. Ela podia dizer sem vê-lo que Jazz, o alfa, era um homem acostumado a ser obedecido. Isso a fez se sentir vulnerável. Então, um dos homens assobiou e os outros riram. Brandy apertou os olhos mais apertados, mas tudo o que ela viu foram aqueles lobos caçando na floresta. Eu sou Jazz. Ele parecia divertido, quase brincalhão. Isso era muito diferente de Jazz. Você realmente não tem que ser tão tímido. Não somos humanos. Não que tenhamos algo que precise se esconder. Todos riram de novo. Mesmo que ele fosse mais brincalhão, menos intenso que Desmond, ela poderia dizer que Jazz não era alguém acostumado a seguir regras. Ele não gostava que lhe mandassem ficar ao lado da porta. Brandy ouviu as rangido do assoalho enquanto ele caminhava até o sofá, e ela avisou. Você está muito perto. Nós realmente não mordemos, você sabe. A menos que você queira. Um dos outros lobisomens ofereceu. Essa parecia ser uma única boa fala. Brandy não ficou impressionada, atrás de seus olhos fechados. Ela estava vendo aqueles lobos na floresta perseguindo, dentes brilhantes e viciosos. A ameaça de morder era muito real para ela. Brandy parou de fechar os olhos e pulou do sofá. Ela foi em direção às escadas enquanto se esforçava muito para não olhar para os lobisomens. Ei, ei! Jazz a pegou segurando levemente no ombro de Brandy, claramente se movendo muito mais rápido do que ela. Nós estávamos apenas... Brandy reagiu antes que ele pudesse terminar. Ela agarrou sua mão e usou a manobra de seu irmão e seus amigos para lhe ensinar. Ela mergulhou o ombro e puxou com toda a sua força. Não deveria ter funcionado, mas ela tinha uma quantidade épica de adrenalina bombeando suas veias. Ela ouviu suspiros quando o grande homem caiu de costas no chão. Brandy viu o surfista loiro extremamente bonito e lobisomens nu olhando para ela com olhos azuis largos cheios de choque. Ele rolou, recuperando-se instantaneamente, e ficou nu na frente dela. Ele parecia mais lobo de repente, inclinando a cabeça como se não soubesse o que fazer com ela. Ele realmente foi construído. Ela podia ver a tatuagem Nightwind em seu braço, grosso e cortado. Ele tinha ombros largos e era musculoso como Jason. Eles não tinham lobisomens gordos, né? Fora de forma? Seu olhar disparou para os outros 3 homens nus pela porta da frente. Eles eram todos musculosos e em forma, com suas tatuagens noturnas, correspondendo ao que era, obviamente, uma marca de algum tipo. Cada um deles era material Playquill. Todo o caminho, ela olhou para trás, para o homem loiro ainda olhando para ela em choque. Merda! Jason amaldiçoou de cima. Não toque nela, Jess. Por favor, lembre-se, ela é humana e tem uma boca nela. O que foi aquele baque que eu ouvi? Jason desceu as escadas para Brandy. Um dos homens perto da porta riu. Ela jogou Jess, virando a bunda dele sobre o corpo dele e caiu no chão. Não sabia que os humanos podiam fazer isso. Eu pensei que era um movimento só de cadela. Jason soltou entre Jess e Brandy. Agora, tudo o que ela tinha que olhar era as costas nos de Jason. Ela se aproximou até que ela estava em um sopro longe dele. Então, ela estendeu a mão e agarrou seu cinto na parte de trás de seu jeans, precisando de segurança extra. Jason suspirou e jogou as roupas em seus braços para os homens. Vista-se, ela está ofendida por nós nua. Jazz, o loiro, suavemente amaldiçoou. Que diabos, Jason? Você nunca namorou um humano em sua vida e você decidiu acasalar com este? Jason tossiu alto, e Brandy teve a impressão de que ele estava dando Jazz um olhar que silenciosamente comunicou algo. Ela estava obviamente certa, porque Jazz tossiu também, só que sou mais chocada do que qualquer coisa. Você está brincando comigo agora? Jazz latiu naquela voz baixa e crescente.
Você não disse a ela? Isso é quebrar pelo menos 3 leis. 10 vai pirar. Ela queria perguntar. Brandy teve a impressão de que Jason não estava contando tudo a ela, mas ela não ia pressionar o assunto na frente desses estranhos. Ele sabe sobre isso, Jason. Parecia um pouco infeliz. Ele me disse para deitar sobre o charme. Deixe-me saber como isso funciona, Jess bufou. E este não é um que você quer irritar. Ela me atacou sem motivo. Jason virou a cabeça e olhou para a Brandy. O que aconteceu? Ele me assustou. Ninguém aqui te machucaria. Ele de repente sorriu. Você jogou o nosso segundo alfa, hein? E isso foi corajoso. Você toca a maioria dos alfas e eles vão matá-lo por algo assim. Ele me tocou primeiro e os instintos tomaram conta. Jason franziu a testa e olhou para Jess enquanto o lobo alfa puxou as calças de moletom de uma camiseta. Ela estava tendo um ataque de pânico, explicou Jess. Eu estava tentando ser legal e ela tinha que ir todos ninja na minha bunda. Eu não esperava isso de um humano. Agora eu sou o único que tem que lidar com nunca viver isso para baixo, Jason riu. Brandy bateu as costas levemente. Droga, não tem graça, eles estavam flertando e falando sobre me morder como se eu fosse algo saboroso. É engraçado, Jason virou a cabeça sorrindo e olhando para ela. Você só não pensa assim porque está acontecendo com você. Se você não fosse tão fofo, os caras não continuariam dando em cima de você. Brandy o virou. O sorriso de Jason se espalhou. Problemas, Brandy, puro problema. Comporte-se e saia por trás de mim. Não se preocupe. Eu vou ficar perto. Você parece saboroso, mas eu vou manter os lobos grandes e maus longe. Ela soltou seu cinto e facilitou para o lado dele. Os 4 homens estavam vestidos. O loiro olhou para ela severamente. Ela recuou para Jason novamente e ele assegurou-lhe. Eles não vão te machucar. Eu estava brincando. O único que pode morder você sou eu. Ela olhou para ele, mas Jason não parecia incomodado. Se você vai ficar grudado ao meu lado, pelo menos me ajude a tomar algumas cervejas. Eles estão explorando pelas peles desde ontem. Você não quer saber do que eles estão sobrevivendo quando eles fazem isso. Ela não queria se aproximar dos homens, mas ajudar Jason na cozinha e juntar as cervejas para distribuir pelo menos a mantinha ocupada. Depois Jason sentou-se à mesa e puxou a cadeira ao lado dela. Brandy sentou-se. Ela olhou os outros 4 homens na mesa como ela e Jason. Jess franzia a testa em Brandy novamente e olhou para Jason. Então, o que Jess quer que você faça com isso? Ela sabe sobre nós. Se você falhar no seu plano de charme, ela não é uma ameaça para nós, Jess. O bom humor de Jason parecia diminuir. Eu vou pessoalmente as testar por ela, independentemente do que aconteça. Ela tomou como um campeão. Inferno, ela está lidando com isso muito bem agora. Você não acha? Jazz estudou-a muito mais uma vez e depois acenou com a cabeça. Ela é sua responsabilidade. Não que você já não saiba disso. Você sabe que eu não me importo com essa responsabilidade. Estou feliz por tê-la, disse Jason, soando quase insultado. É uma honra, não é um problema. Algo sobre a maneira como ele disse que fez Brandy se sentir meio quente por dentro, seguro de uma maneira que ela não tinha em um longo tempo, mesmo se ela estava sentada em uma grande mesa da cozinha com um monte de lobisomens estranhos. Então Jason sorriu. Desculpe, ela te virou no meu chão. Jess sorriu. Ela me surpreendeu. Eu não estava esperando por isso. Um dos 4 homens riu. Um humano lançando Jess. Mal posso esperar para contar a todos. Jess virou-se e fez careta para ele. O quê? A risada do amigo dele morreu.
Eu não vou dizer a ninguém. Jazz de repente riu. Está tudo bem, Jim. Eu estava brincando, foi engraçado. Brandy abriu a boca. Ela queria dizer-lhe que eram loucos. Jason abusou sua coxa e ela olhou para ele. Comporte-se. O que quer que você fosse dizer não é a menos que seja educado. Ela fechou a boca. Jason sorriu e piscou para Jazz. Ela é mal-humorada com o inferno. Nunca uma coisa ruim. Jazz estremeceu. Precisamos ficar aqui durante a tempestade. Eu sei. Jason acenou com a cabeça. Não é um problema. A porta da frente se abriu. Jason virou a cabeça e inalou. Então ele suspirou. Casa cheia hoje à noite. Desmond deve ter tido outras equipes procurando por deslizamentos de terra. Aposto que estão fazendo turnos e decidiram que seu lugar é o melhor ponto de descanso. Pegue os casacos de dormir. E se ela não gostar de ver homens nus, é melhor você trazer uma pilha de roupas lá ou levá-la lá para cima e mantê-la lá. Jason estendeu a mão e colocou a mão sobre o ombro de Brandy. Mais 5 acabaram de chegar. Então, feche os olhos ou você vai ver mais homens nus. Eu vou pegar mais roupas. Brandy fechou os olhos, tensa e nervosa de novo. Jason hesitou antes de sair. Você está seguro, Brandy? Você fica me dizendo isso, e então eu tenho que bater em alguém ou virá-lo. Jason riu. Certo. Jazz, certifique-se de que ninguém toque nela. Por favor, as facas estão aqui. Eu odiaria. Mais sangue no meu chão hoje à noite, causando danos. Brandy estava um pouco bêbada. Ela tinha parado de jogar com os lobisomens depois de algumas rodadas. Eles estavam se juntando a ela e ela sabia que estariam desmaiada se não tivesse se recusado a jogar depois que a fizeram beber o equivalente a 3 cervejas. Jason ficou ao seu lado para que ela se sentisse segura. A energia tinha acabado, então eles tiveram que confiar em velas e na lareira para a luz. A tempestade lá fora foi brutal. 11 homens do bando de Jason apareceram para passar a noite lá dentro e evitar que os lençóis de chuva descessem. O vento bateu na cabine. Eles estavam na sala, sentados ao redor de uma mesa de café, e ela viu os homens passando para todas as bebidas de Jason. A cerveja tinha ido primeiro, em seguida algumas garrafas de vinho que ele tinha escondido. E finalmente as coisas difíceis de seu bar estavam sobre a mesa. Um dos homens do outro lado de Brandy de repente se desceu e escovou um dedo sobre o braço dela. Ela se afastou de todo o toque dele. Jason rosnou para o outro homem. O homem rosnou de volta. Jason se inclinou sobre Brandy e pegou a camiseta emprestada do homem. Eu disse, não toque nela. Pare de beber se você acha que pode me levar porque você está sendo estúpido. Jazz rosnou para ambos. Ela está fora dos limites, Ted. Ele virou o olhar para Jason. Talvez você devesse levá-la lá para cima, para seu quarto. Alguns de nós beberam mais do que nossa parte. Ela é tentadora. Jason acenou com a cabeça e libertou Ted. Ele levantou-se. Vamos lá, querida. Hora de dormir. Brandy deixou Jason arrastá-la pela mão. Ela estava um pouco instável em seus pés. Ele sorriu para ela. Leve. Ela sorriu e pegou sua mão quando ele ofereceu. Ele a levou para a escada. Estava escuro lá em cima, mas Jason parecia ver bem como ele a levou para o seu quarto. Dentro da porta, ele fez uma pausa. Fique parado, deixe-me abaixar a cama. Ela soltou a mão dele. Ok. Jason se afastou e ela o ouviu se movendo na sala. Ela tremia, estava mais frio lá em cima, longe do fogo. Ela se perguntou como seria frio no inverno lá em cima. Uma mão tocou seu braço e ela pulou. Jason riu. Relaxe, relaxe. Eu fechei a porta. Eu até a tranquei. Nós somos os únicos aqui. Eu posso ver e confie em mim. É só nós. Ela sorriu. Ok. Jason riu e puxou seu braço. Você tem uma preferência em um lado da cama porque eu prefiro dormir perto da porta para que possa obter mais rápido. Não discutimos isso da última vez, apenas meio que desmaiou.
Ela encolheu os ombros, sentindo aquele tipo de nervoso de formigamento que correu por ela. Era tão forte que ela se perguntou se ela ainda estava no cio. Qualquer lado está bem para mim. Eu tenho que acender meu aquecedor, mas eu não fiz isso. É muito cedo no ano, mesmo que não pareça hoje à noite. Esta tempestade não era para ser tão ruim. Você vai ter que confiar em mim para mantê-lo aquecido. Brandy riu, mas ainda assim que seu pescoço estava quente, seu estômago sacudindo com antecipação. Ela nunca quis um homem como fez com Jason. Era quase antinatural, seu atrativo para ele. Mas eles tinham uma casa cheia de lobisomens. Eles não estavam fazendo isso com todos eles lá embaixo. A cama está na sua frente. Jason a guiou com as mãos nas costas. Entre e tenha cuidado. Não rasteje muito longe e caia. Eu vou tomar este lado. Ela subiu na cama. Eu gostaria de poder ver. Ele riu. Eu posso e eu gosto do que estou olhando. Ela deu descarga e subiu para o outro lado, desfrutando da cama grande e confortável de Jason. Ele sentiu o colchão mergulhar quando Jason rastejou para a cama com ela em bons minutos depois. Ele puxou as capas e depois virou-se para enfrentá-la, como seu braço passou por cima dela. Ele a colocou antes de se esticar de lado dela e sua perna se escovar na dela. Você está nua. Ela o acusou e empurrou a perna para trás porque só sentiu sua pele contra a dela, a deixou molhada. O riso veio lá de baixo. Brandy fechou os olhos e sussurrou. O que você está fazendo? Você não está cansado? Eu sempre durmo, ele confessou, e ela quase podia ouvir o sorriso em sua voz. E você está na minha cama, querida. Você sabe que eu não estou cansado. Talvez eu nunca mais durma. Você é uma distração muito sexy. Que tal um beijo, boa noite, por causa dos velhos tempos? Brandy virou a cabeça. Com a eletricidade ainda fora, tornou-se seu esconderijo na floresta escuro. Tudo o que ela podia fazer era sentir. O quê? Ele riu. Você me ouviu. Me dê um beijo de boa noite. Eu sei como é a audição de lobisomens. Eu não estou fazendo isso com eles lá embaixo. A tempestade é mais alta para eles ouvirem. Dá-me um beijo. Só uma vez. Eu prometo que vou me comportar. Duvido que você vai se comportar. Você está muito nu. Infelizmente, você não está. Ele passou a mão sobre a coxa dela e depois colocou-a debaixo da camisa para agarrar o quadril dela. Encare-me. Ela lentamente virou. Eu não consigo ver nada. Feche os olhos e relaxe. Um beijo. Eu não mordo. Sua mão escova seu rosto. Pelo menos não o difícil. Isso é uma piada, certo? Porque eu tenho provas de que você morde com força. Jason riu. Jason, relaxe. Ele estava mais perto dela e ela sentiu a respiração no rosto. Ela fechou os olhos e tentou relaxar. Sua boca escovava a dela suavemente. Seu toque era luz e apenas em seus lábios com o dele. Vê? Isso foi inocente o suficiente? Ela arqueou as sobrancelhas. Essa é a sua ideia de beijo? Ele capturou seus lábios mais uma vez, antes que ela pudesse terminar, e não havia nada de gentil nisso. Ela engasgou a partir de sua injeção de adrenalina e luxúria, como suas línguas explorou sua boca. Ele deslizou os dedos em seu cabelo e em seguida envolveu-os em torno de sua nuca. Ele mudou na cama, movendo-se mais perto. Com sua boca reivindicou a dela. O homem poderia beijar. Não admira que ela continuava se metendo em problemas no que ele estava procurando. Foi o único pensamento razoável que entrou em sua mente quando ela estendeu a mão e achatou as palmas das mãos contra o seu peito duro. Sua pele era firme e quente. Ela não resistiu a tocá-lo.
acariciá-lo. Jason rosnou suavemente em sua boca, mas como na noite anterior, não assustou. Não é mais. Isso a virou. Havia algo selvagem sobre Jason que a fazia sempre querer se aproximar. Ela pressionou-se contra ele para sentir o pincel de seu pau duro contra seu quadril e gemeu em sua boca. Ele soltou a nuca dela para passar a mão por cima do seu ombro e até o pulso. Então, ele deixou o braço deslizar sobre as cobertas e foi tocando sua coxa mais uma vez. Jason empurrou a camisa que ela estava usando. Então, ele estava esfregando o quadril dela. Ele agarrou sua bunda com uma das mãos grandes, apertou e puxou-a para mais perto de seu corpo. Brand sentiu sua grande ereção presa contra seu estômago inferior. Ela levantou a perna e enroscou-a na coxa de Jason por instinto, pressionando estar mais perto. Ela ainda estava tocando seu peito grosso e musculoso antes de deslizar uma mão para baixo entre seus corpos. A boca de Jason arrancou-se da dela. Ambos estavam respirando com força. Deixe-me, ele raspou na escuridão. Ela abriu os olhos, desejando que ele pudesse ver seu rosto. Deixe-me o quê? Quando ele se afastou dela, Brand quis protestar. O consolador e o lençol foram arrancados de seu corpo. Ainda cega como um morcego, ela puxou quando ele agarrou suas duas pernas. Ela tensa em um segundo em como Jason escovou as mãos sobre o topo de suas coxas e foi mais alto. Ele agarrou a cueca boxer que ela tinha escorregado mais cedo sobre suas calcinhas quando a casa é cheia de lobisomens. Ele puxou-a para baixo, levando suas calcinhas com eles. Levante a bunda, disse ele baixinho. Eu quero provar você de novo. Ela temia que a memória de Jason fez e levantou o quadril. Jason deixou o lado de suas roupas e então agarrou seus joelhos. Ele sempre foi tão incrivelmente forte e ele manobrou seu corpo facilmente. Ela o empurrou seus joelhos para cima até quase o peito, espalhando suas coxas de largura. Você é tão sexy, ele sussurrou. Fique assim, segure os joelhos para mim. Brand só hesitou um segundo ou dois. Então, ela fez o que ele pediu, imaginando que o constrangimento tinha morrido na noite anterior. Ela puxou quando a boca quente de Jason escovou o interior da sua coxa. Ela fechou os olhos e tomou um fôlego trêmulo com a provocação dele a fez formigar. É isso aí, querida. Fique aberta para mim e permaneça quieta, ok? Você pode fazer isso? Ela balançou a cabeça, sabendo que ele ainda podia vê-la na escuridão. Ok. Ele riu e sua boca acariciou sua outra coxa. Suas mãos a deixaram antes de senti-lo abri-la com os polegares. Ela enrijeceu um pouco e depois relaxou. Querida, Jason mais uma vez. Queria que ele a tocasse novamente. Ele era diferente de qualquer homem que já tinha conhecido. Em tantos aspectos, transformava-se em um lobo. Isso deveria aterrorizá-la, mas como era Jason, de alguma forma estava bem. Um suspiro escapou dos lábios dela. E então um gemido seguiu quando ele passou a língua por todo o comprimento de sua buceta. Tão bom! Ele rosnou suavemente e então a lambeu, mantendo-se relaxado e quieto para mim. Ele voltou para ela, sua ferocidade. Sua boca estava quente e dominante, enquanto a lambia. Seus lábios se fecharam sobre ela. Ele entrou nela, e uma língua empurrando para dentro. A súbita e inesperada entrada a fez gemer e atirar a cabeça para trás. Então ele lambeu para cima, encontrando seu clitóris. Jason usou sua língua fortemente lá, segurando-a aberta para seus polegares para aumentar a sensação. Brand balançou a cabeça e mordeu os lábios para não gritar enquanto Jason a provocava e a atormentava. Seus dentes acariciavam-na e ela choramingou do prazer esmagador. Não doeu. Foi incrível. A boca dele
repetidamente se fechou sobre seu clitóris novamente, e ele sugou, usando a língua para dar um jeito rápido e forte. Brandy cerrou os dentes. Seu estômago se apertou. Ela não podia suportar, seu corpo se curvou e ela soltou os joelhos. Brandy bateu a mão sobre a boca e gritou em sua mão quando gozou com força. A onda rasgou através dela, enquanto seu corpo sacudia violentamente e suas pernas queriam juntar-se a ela. Não conseguia fechá-las, porque Jason tinha de repente agarrado o interior de suas coxas, mantendo-as bem abertas, enquanto ela gozava. Ele a obrigou a ficar completamente exposta a ele, e ela amou isso mais do que queria admitir. Ele rasgou a boca longe dela e rosnou suavemente, fazendo-a parecer como o predador que era. Em segundos, ele subiu sobre ela, usando os quadris para forçar as coxas delas mais abertas, e prendeu sobre ele com seu corpo largo e musculoso. Ele agarrou a mão dela, que ainda estava trancada sobre a boca, e afastou-a enquanto capturava seus lábios com os dele. Brandy gemeu alto na boca de Jason quando ele entrou nela. Era tão gostoso que fazia com que cada extremidade nervosa dentro dela ganhasse vida com êxtase. Duro como aço, ele empurrou lentamente, enquanto espasmos de seu primeiro orgasmo ainda sacudiam o corpo de Brandy. Ela agarrou os ombros de Jason, suas unhas arranhando porque sentia Jason tão grande nela enquanto ele empurrou mais e mais fundo, até que era difícil saber onde ela terminava e ele começava. Ele gemeu na boca dela e ficou imóvel, preso fundo e apertado em Brandy, enquanto os músculos dela se estreitavam e esticavam. Ele tremia muito também, tomando óbvio que estava dominado por ela. Então Jason se retirou e voltou para dentro. A sensação o fez arfar contra os lábios dele. Ela tentou afastar a boca dele, mas as mãos de Jason estavam repetidamente apertando seus cabelos, segurando sua cabeça imóvel enquanto reclamava a boca com a língua. Ela engoliu cada gemido enquanto se movia sobre nela, montando Brandy rápido e duro. Ela não estava segura de poder sobreviver. Sentia-se tão bem que quase doía. Tudo o que ela pôde fazer foi trancar as pernas ao redor de seus quadris e segurar. Ela podia sentir cada polegada dura dele enquanto ele batia nela. Então, seu corpo ficou tenso novamente e ela gritou na boca de Jason quando chegou ao clímax mais uma vez. Prazer rasgou-a enquanto Jason se esticava sobre ela. Ele rosnou e ela sentiu o peito dele vibrar com um som baixo e primitivo. Seus quadris se contraíram contra o dela com força. Então, ela pôde sentir o calor do sêmen dele enquanto ele começou a inchar dentro dela, arrastando para fora da garantia de seu orgasmo, pelo que pareceu para sempre, como ele fizera na noite anterior. Jason usou o braço para impedir seu peso corporal de esmagá-la. Sua boca deixou a dela. Ambos estavam ofegantes. Pequenos pulsos de prazer continuavam ricocheteando em seu corpo. Brandy percebeu que suas unhas ainda estavam cravadas nas suas costas. Ela o soltou, mas manteve os olhos fechados. Não tinha certeza se tinha a força ou vontade de abri-los de qualquer maneira. Jason beijou seu pescoço e virou a cabeça, acariciando seu rosto com o dele. Droga, querida, ele murmurou. Eu vou me viciar nisso. Brandy permaneceu enrolada em torno do corpo grande e poderoso de Jason, ambos suados e pegajosos, enquanto deixavam-se pela pele contra pele. Brandy não estava mais com frio. Em vez disso, sentia-se quente, acolhedora e contente. Ela sorriu pensando que Jason tinha transformado em gosma derretido sobre ele. Jason plantou outro beijo no pescoço dela. Você está bem? Muito melhor do que bem. Ele riu. Eu acho que minhas bolas se viraram do avesso. Brandy sorriu. Ao avesso, hein? Isso é um elogio? Eu nunca gozei tão duro na minha vida. Só sente assim como você. E isso é uma besteira. Eu sei. Eu também não. Algo sobre você o torna muito bom. Sexo hétero nunca fez isso por mim antes que isso acontecesse entre nós. Sexo hétero? Você dorme com garotas? Jason estava chocado.
Brand passou os dedos sobre os ombros suados dele. Não, eu quis dizer... Jason riu. Eu sei, eu estava brincando com você. Agora eu acho que posso dormir. E quanto a você, não se importando com o fato de que dormir no agora? Ela sorriu. Eu nunca me queixei disso. Simplesmente não amo a ideia de sua equipe nos escutar lá embaixo. Estou anotando na minha agenda. É um evento especial você não se queixar. Brandy golpeou as costas dele. Não seja um idiota. Não depois disso. Ele riu. Eu poderia desmoronar sobre você e dormir bem aqui dentro de você. Você me esmagaria. Jason levantou a cabeça e roçou a boca contra dela. Ela devolveu o beijo. Antes que ele se afastasse, disse: Eu não quero esmagá-la. Você é uma coisinha pequena. Vou nos rolar, mas não vou deixar seu corpo. Estou exatamente onde quero estar. Ela ficou chocada quando ele rolou totalmente, ainda enterrado fundo dentro dela. Então acabou deitada sobre ele. Jason passou as mãos pelas costas até sua bunda, antes de agarrá-la possessivamente. Eu amo seu traseiro macio. Brand virou a cabeça e ficou confortável em Jason. Ela podia ouvir seu batimento cardíaco e sua orelha dela. Então ela sorriu e caiu no sono.